Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer um pão, uma receita bem básica e uma modelagem especial. Para quem me pediu, estou fazendo hoje um pão novelo de linha ou novelo de lã, conforme conhecem e querem aprender a fazer. Então, vou estar fazendo a receita e vou estar mostrando para vocês como fazer a modelagem desse pão. Então, vamos lá. O que eu vou precisar para esse pão? Estou trabalhando aqui com 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento seco. Se for o fermento fresco, utilizam 15 gramas. É sempre 3 vezes mais que o seco. 50 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de sal, um ovo e uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E aqui eu tenho 250 ml de água morna. Água morna por quê, pessoal? Porque aqui na minha região é bem frio. Então, por isso, para ativar o fermento e para o meu pão crescer, eu utilizo água morna, mas não é quente, tá? Eu até vou mostrar para vocês a temperatura que está essa água. É a temperatura de mamadeira de bebê, que você consegue colocar a mão e consegue suportar ela bem morninha, não quente, tá? Então, tá 32 graus, 33 a temperatura da minha água, tá? Então, agora vamos hidratar o fermento. Primeiro passo. Por que eu hidrato o fermento? Eu sempre nos meus pães, eu faço esse processo. Eu hidrato o fermento, eu espero ele crescer, para então ver se o fermento está de acordo para dar continuidade no meu pão e não estragar todos os meus insumos. Então, às vezes compramos um fermento que já está com uma data bem vencida ou vencendo e a gente nem percebe, ou então até mesmo o armazenamento mal feito, que a gente abre o pacotinho, não utiliza todo e não guarda adequadamente. Isso vai estragar, vai deteriorar o meu fermento. Então, por isso, eu sempre faço esse processo. Vou colocar aqui 2 colheres de farinha de trigo, retirando das 500 gramas, misturo bem com o fermento e aí eu vou colocar um pouco da minha água, em torno de uns 100 ml, que fique uma massinha mole. Esse processo é muito importante, gente. O seu pão não vai ficar com aquele gosto forte de fermento, que muitas pessoas reclamam porque que o pão fica com gosto forte de fermento. Se você fizer esse processo, deixar crescer, transformar essa massinha numa esponja, o seu pão não vai ficar com gosto de fermento. Podem fazer e depois vocês me dizem se não é verdade isso. Então, eu sempre faço e aconselho. Os meus pães eu sempre começo desta maneira. Agora eu vou deixar esse fermento parado por uns 10 minutos até que ele cresça e aí sim eu vou dar início ao nosso pão. Então, é um pouquinho demorado, mas vale muito a pena. Eu recomendo fazer e faço sempre, tá bom? Então, agora vamos esperar crescer e volto na sequência. Então, pessoal, aqui o meu fermento cresceu, se transformou numa esponja, olha que lindo. Então, é bem importante, conforme eu já falei, reforço, façam esse processo para terem certeza que o fermento está de acordo. Então, agora vamos dar início ao nosso pão. Em um refratário um pouco maior, vou estar colocando aqui a farinha. Vou deixar só um pouquinho para trás das 500 gramas, que é o que eu vou precisar depois para estar sovando o meu pão, porque esse pão é uma massa mais macia, mais mole, e eu vou estar sovando ele na bancada, não vou cilindrar esse pão hoje. 50 gramas de açúcar, eu estou utilizando o açúcar refinado. Caso você não tenha, você pode pegar o seu açúcar cristal e liquidificar ele, que ele vai ficar fininho desta maneira. 10 gramas de sal.
que o açúcar e o sal fininho fica mais fácil para ele se desmanchar na massa. Tenho aqui um ovo, temperatura ambiente, para não dar um choque térmico na sua massa. E aqui o creme de leite. A gordura de hoje desse pão é o creme de leite. Ele fica com uma textura bem legal esse pão. Vocês podem fazer, eu faço outras receitas também com creme de leite e fica muito macio, muito gostoso. E para esse pão fica perfeito. Então, misturei aqui, vou estar colocando o meu fermento, que já cresceu. E aí, então, mão na massa, muito amor pelo que a gente faz. Esse é o diferencial para que o seu pão fique bom. Faça com amor, faça bem feito, goste do que você faz, que aí o resultado final vai ser de acordo, tá? Então, é bem importante isso. E agora, então, vou colocar a mão na massa. A água vou colocando aos poucos, até dar ponto na minha massa. Eu tinha 250 ml de água, mas eu não vou precisar toda. E eu passo para vocês depois o que vai sobrar de água. Porque eu já tenho aqui os 200 gramas de creme de leite, então é líquido também, então vai menos água. A massa tem que ficar bem molinha, conforme eu vou mostrar para vocês. Então, vou amassando e já volto para mostrar. Então, aqui, pessoal, ó, soltou da minha mão e a massa está pronta. É uma massa mole, como vocês podem ver. Se eu pegar aqui dentro dela, ó, ela ainda pega na minha mão. Ela não pode passar disso de farinha, tá? Porque senão a sua massa vai ficar pesada. Então, aqui, conforme você vai sovando, você vai colocando um pouquinho de farinha na mesa para enganar a sua massa, tá? Não é encher de farinha, gente. Eu não posso deixar essa massa pesada. Senão, de nada me adiantou eu ter colocado o creme de leite para deixar ela macia, se eu deixar ela cheia de farinha. Ela é pegajosa, é assim mesmo, e eu vou sovando. Quando ativar o glúten, ela vai ficar mais lisinha. E eu vou colocando mais um pouquinho, só para conseguir estar sovando ela. Então, vou fazer esse processo por uns 10 a 15 minutos, e aí depois eu volto para mostrar para vocês como que ela vai ficar lisinha essa massa. Então, é uma massa que não tem como estar cilindrando, porque ela é mole assim mesmo, tá bem certo o ponto dela, tá? Não pensam que tá errado, porque ela tem que ser assim, tá? Eu utilizei aqui 100 ml de água, então só para mostrar para vocês. 100 ml, mais o creme de leite e mais o ovo. Então, vamos lá, sovando e depois eu mostro. Então, aqui, pessoal, eu estou sovando há uns 5 minutos, pelo menos. E aí, eu queria mostrar para vocês, ó, conforme vocês vão sovando, a massa vai ficando menos pegajosa, tá? Então, é bem esse processo. É uma massa mole, conforme eu mostrei, ó. Se eu pegar dentro, ela pega na minha mão, mas tem que ser assim, para que o seu pão fique com aquela textura macia e que eu consiga mostrar para vocês a modelagem do pão novelo de lã. Esse pedido foi um pedido bem especial de uma pessoa que me pediu para fazer, inclusive ela disse o pão novelo linha de lã, ela me pediu. Então, eu estou fazendo para mostrar para todos vocês. É um pão simples, não tem nada de mistério na massa, é só fazer ele bem mole, bem macio, não com muita farinha, porque não pode ser uma massa pesada, tem que ser uma massa bem macia. Então, vou continuar sovando por mais uns 10 minutos, até que o meu pão fique ponto de véu, que é quando eu vou pegar um pedaço, vou abrir e ele não vai estourar, ó, não tá pronto ainda, tá? Então, vou continuar sovando, depois mostro para vocês.
Então, pessoal, 15 minutos aqui, queimando umas calorias com a minha massa. E eu vou mostrar para vocês. Olha como que ela ficou. Ela tá mole ainda. Vocês podem ver que não alterou muito a consistência dela. Só ela tá mais elástica. Ó. Eu posso trabalhar com essa massa bem elástica. E se eu mexer dentro, ela ainda vai pegar na minha mão. É assim mesmo, tá? Não deixam a massa cheia de farinha. Nesse momento que eu vi que ela está bem lisa, ó, vou tirar um pedaço de massa para mostrar para vocês. Vocês façam o teste, pegam um pedacinho e esticam ela assim, ó, desta maneira. Ela tem que ficar quase transparente, dá para ver o fundo da minha mão aqui, ó, embaixo, ó. Ela fica quase transparente, sem que estoure a massa, tá? Então, quer dizer que a gente chegou no ponto véu da massa, atingimos o ponto véu. O glúten foi ativado e a massa está num ponto perfeito para que o meu pão fique de acordo. Então, a partir de agora, eu não posso mais estar colocando farinha nessa massa, tá? Então, o que eu faço para manusear ela agora? Agora eu vou deixar essa massa descansando e eu tenho aqui uma cambuquinha com umas gotas de óleo. Vou estar passando na minha mão, não é encher a massa de óleo, é só umedecer a mão para que ela não grude mais. E vou estar trabalhando com essa massa. Vou dobrar ela e vou colocar aqui nesse meu bowl e deixar ela descansar por 20 minutos. Ela vai descansar, se desestressar e aí depois a gente vai estar modelando os nossos pães. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e está gostando da nossa receita, convido a visitarem o nosso canal, conhecer nossas receitas e já se inscrevam se gostarem, que tem muitas outras receitas simples, mas que você pode fazer, que com certeza você vai ter um resultado igual ao meu. Levando em conta sempre as minhas dicas, que eu prezo muito, gente, eu prezo muito mesmo, para que você consiga fazer a sua receita e que ela fique de acordo igual o que eu estou mostrando. Porque de nada para mim adiantaria eu estar dividindo com vocês uma receita que não dá certo. Então eu faço teste e eu só passo para vocês se eu tenho certeza que vai dar certo. Porque não é justo ninguém fazer e perder os seus insumos. Isso eu não desejo para ninguém. Então eu só faço e passo adiante quando eu tenho certeza que o seu resultado vai ser igual ao meu, tá? Então, prezo muito por isso. Então, se inscrevam no canal e nos acompanham, que vai ter muitas outras receitas. Temos a página também, que tem todas elas. Agora, vou parar um pouco de falar, vou deixar o meu pão descansando e daqui 20 minutos eu volto. Então, aqui, pessoal, meu pão já descansou. E agora eu vou molhar de novo a mão no meu óleo. E aí, agora eu vou estar pegando essa massa. Ela já está começando a crescer. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dividir essa massa em 5 partes iguais. Por quê? Para mim estar modelando os meus novelos de lã. Então, aqui eu tenho 2 assadeiras para dar a opção para vocês. Eu vou fazer nessa, que é um pouquinho mais alta, mas vocês podem fazer numa igual essa aqui. São assadeiras de bolo, normal. Então, aqui eu tenho 900 gramas de massa. Se você tem uma balança, pese, divida em 5 porções iguais, ou então mesmo com uma espátula, eu vou estar cortando assim, ó, que fique parecido os tamanhos da minha massa. Então, eu tenho que fazer 5 porções. Eu prefiro pesar, mas quem não tem uma balança, pode estar dividindo essa massa em 5 porções iguais ou parecidas. Vou dar uma bolhadinha nelas para mostrar para vocês. Depois eu acerto o peso, porque eu gosto de pesar para que o meu pão fique exatamente do mesmo tamanho. Então, bolhei a minha massinha e vou fazer assim com todas elas, tá? Você faça exatamente isso, não precisa estar mexendo ela muito, eu só estou dando uma ligeira boleada nela assim,
porque eu tenho que trabalhar essa massa. E de nada adiantou eu deixar essa massa parada para se desestressar se eu for mexer ela novamente. Então, é só bem de leve estar só fazendo uma bolinha dela, tá? Não posso mais movimentar ela muito. Então, agora eu vou acertar o peso das minhas, para que fique todas do mesmo tamanho. E aí, vou voltar para mostrar para vocês como fazer. Então, aqui, molhei a mão no meu óleo. Passei na minha bancada para que a minha massa não grude, porque eu já falei umas 3, 4 vezes, mas é uma massa que é mole, tá? Com a ajuda de um rolo, vou pegar cada bolinha dessas, que tem 180 gramas, agora que eu acertei o peso delas, 180 gramas, 5 bolinhas, e vou estar abrindo. Pressione um pouco o rolo, mas não façam muita força extrema, tá? É só esse movimento mesmo. Vou fazer isso e aí vou estar cortando a minha massa para dar a forma de um novelo de lã, ou novelo de linha de lã, como a minha amiga pediu. É a mesma coisa, o que importa é nós chegarmos ao entendimento do que ela pediu. Com a ajuda de uma espátula, ou uma faca, ou um estilete, eu vou estar fazendo até a metade, marco aqui mais ou menos a metade da massa, não cortei, só marquei. Vou estar cortando bem fininhas tirinhas, ó. Por isso que é importante o óleo na bancada, porque quando eu enrolar a nossa massinha, ela não pode grudar. Então, aqui eu venho com a espátula e vou fazendo esses cortes até a metade da minha massa. Pode ser uma faca também, ou um estilete. Depois eu faço uma com uma faca para mostrar para vocês. Quem não tem essa espátula de corte, pode usar uma faca. Então, vou fazendo aqui todos esses cortes. É um pouquinho demorado, mas é assim mesmo. É isso que vai dar o efeito do novelo de lã, gente. É isso que vai deixar o seu pão bem lindão. E aí, você escolhe a forma que você tem em casa, ou a forma de buraco, que nem a que eu vou usar, ou então uma outra forma dessas tradicionais, redonda, ou também, se não tiver forma redonda, pode estar fazendo numa forma tradicional comprida, sem problema nenhum. Aí, no caso, enrola eles e coloca um do ladinho do outro, vai ficar legal também. Então, deixa eu tirar essa forma de lado para não atrapalhar. E agora, então, vou começar a enrolar o meu pão, tá? Então, aqui, ó, delicadamente, eu vou puxando para dar formato ao meu pãozinho. E olha que lindinho que ele ficou. O primeiro pãozinho está pronto. É exatamente assim. Ele vai crescer e esses cortes vão se abrir e vai dar o formato de um novelo de lã, tá? Então, vou fazer eles todos. Vou mostrar para vocês um com uma faca depois, para quem não tem espátula. E depois eu mostro como que eu vou colocar eles na forma, então. Então, vou parar agora para continuar aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido e vocês vão me abandonar no meio do caminho. Não é esse o objetivo. Então, vou fazendo e já volto. Então, aqui o último, conforme eu falei que eu ia mostrar para vocês, uma faca que corte bem, tá? Porque você não vai poder ficar cerando a massa do pão. E você vem aqui e vai fazendo pequenos cortes. Então, dá para fazer com a faca também. Quem tem um estilete, pode ser com estilete também. É bem fácil, o estilete tem o corte mais preciso, é só estar riscando. Mas eu ainda prefiro com a espátula ou com a faca, tá? Mas é só para dar uma opção para vocês. Vou cortando com cuidado, porque aqui ele sai do lugar com a faca. Se é com a espátula, ele não acontece isso. Então, essas dicas é bem importante eu passar para vocês, senão depois vocês vão dizer que não ficou igual. Mas é uma maneira de você estar fazendo, porque às vezes não temos essa espátula em casa. Então, por isso, a gente faz assim. Então, cheguei ao final do último, já tenho os outros 4 ali prontinhos. A minha forma já está untada e enfarinhada.
E agora vou estar colocando ele, então, na forma para moldar o meu pão. Olha que lindinho. É muito bonito esse pão, vale muito a pena fazer. Forma untada e vamos colocar. Então, eu pego ele, coloco a parte que eu fechei, o acabamento para baixo, e vou estar colocando aqui, ó, um do ladinho do outro. Conforme eu falei, pode ser uma forma destas. Essa não está untada, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês colocariam assim, ó, ao redor da forma, que quando ele cresce, ele vai fazer o formato do novelo da mesma maneira, tá? Então, eu só coloquei aqui para mostrar para vocês. Eu prefiro o efeito desta aqui, porque ela é mais alta, fica um pão mais apresentável. Mas aí vocês fazem de acordo com o que vocês têm na casa de vocês, com as condições que cada um tem, né, gente? Eu gosto muito de trabalhar com o que eu tenho em casa, e não é porque eu vou fazer um pão que eu vou ter que sair e comprar uma forma. Então, aqui eu coloco, e agora eu vou colocar ele lá no meu forno, com a lâmpada ligada, para que esse pão cresça, ele vai ter que encher a forma, e aí, então, eu vou levar para assar. Então, uma dica, agora que é frio para crescer, eu deixo ele embaixo da lâmpada, coberto com uma toalhinha, e a lâmpada ligada. Eu imagino que vai 1 hora e meia para ele crescer. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês a dica que eu dei de deixar o pão embaixo da lâmpada. E olha aqui, ó, 1 hora e 20 se passou, hoje tá bem frio, mas o meu pão já cresceu. Agora eu vou retirar ele aqui do forno, vou ligar o forno no máximo para aquecer bem rápido e depois eu baixo a temperatura para deixar em 170, 180 e então colocar o meu pão para assar. Então, aqui eu tenho uma gema de ovo e umas gotinhas de leite, bem pouquinha coisa de leite. E eu vou estar pincelando delicadamente esse meu pão. Não posso apertar o pincel, porque senão ele vai abaixar. Então, delicadamente eu vou passando, para que quando ele assar, ele fique aquele colorido bonito no meu pão, tá? Então, vou fazer isso em todo o pão e na sequência vou levar ele para o forno. 40 minutos, pessoal, e o meu pão está assado. Olha que lindão que ele ficou. Então, 40 minutos a 180 graus. Então, aqui, pessoal, retirei da forma o meu pão modelo novelo de lã, e ele está prontinho. Como eu falei, 40 minutos no forno, e olha a maciez deste pão. Ele está quente ainda, mas dá para ver perfeitamente o quanto que ele está de macio. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem. Ele está em cima de uma gradezinha, tá? Para não suar embaixo. Então, sempre deixam o pão até esfriar numa grade, que daí ele não vai umedecer na parte de baixo. Vou estar cortando uma fatia, mesmo quente. Eu não recomendo que vocês cortem quente, eu só vou cortar para mostrar para vocês, porque senão o seu pão vai ficar embatumado quando você corta ele quente. Mas, como eu estou fazendo para mostrar para vocês, então aqui vai o meu pão. Olha o que é essa massa, gente. Olha o que é esse pão. Olha a maciez desse pão, gente. É muito macio, vale muito a pena fazer. O creme de leite deixa uma textura toda especial, olha. Mesmo saindo a fumacinha ainda, mas dá para vocês verem perfeitamente como ficou o meu pão. Então, testam essa receita. É uma receita bem simples, bem básica. O único diferencial dela é o creme de leite, que eu usei como gordura, mas muito fácil de fazer. Se você prefere uma coloração mais clarinha, é só não passar o ovo. Eu passei porque eu gosto dessa coloração. Eu gosto do pão assim, mais moreninho. Mas se você não gosta do pão tão bronzeado, vamos dizer assim, você não passe nada, ou passe então uma margarina, uma manteiga antes de ir para o forno, que vai ficar mais clarinho. Mais uma dica para vocês. Caso vocês queiram congelar esse pão, então vocês deixam ele esfriar totalmente,
coloca num saco plástico e leve ao freezer. Desta maneira, vocês vão ter pão fresco sempre que retirar do freezer. Então, era isso. Mais uma vez, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Conheçam nossas receitas, conheçam o nosso trabalho, se inscrevam e vocês têm muitas coisas boas para ganhar. Vocês vão ter muitas receitas lá, todas simples, fáceis de fazer, que você pode estar fazendo na sua casa. Também temos a página com o mesmo nome, que é só procurar pelo Facebook e encontrar. Até a próxima receita. Ficam todos com Deus.